Várias coisas notáveis aconteceram em janeiro quando Kuoko Hagdell, um ex-nobre do Império Amid que fugiu para Talochein, deu as boas-vindas ao novo ano. Conteúdo patrocinado. A primeira coisa que aconteceu foi que Vandaliel, o imperador, lhe concedeu formalmente o cargo de barão. Não apenas Kuoko, mas todos os outros nobres que fugiram para Talochein também receberam o cargo de barão para começar. Embora isso ainda não tivesse sido oficializado. Aparentemente, nos mundos em que Vandaliel viveu em sua vida anterior e na anterior, havia sistemas de governo que Kuoko não conseguia compreender, onde não existiam nobres. Com esse sendo um dos motivos, Vandaliel não sentiu necessidade de usar um sistema aristocrático em Talochein. Uma nação que não usava um sistema aristocrático para começar e até recentemente, não havia ninguém desejando cargos na corte. Aparentemente foi por isso que ele adiou a decisão de adotar ou não um sistema aristocrático. Mas parecia que Cesare, que era efetivamente um primeiro-ministro, e Kurt, que atualmente era o superior de Kuoko, conseguiram convencê-lo. Para os nobres, suas posições na corte não eram simplesmente coisas que representavam honra, autoridade e riqueza. Eram importantes garantias das posições sociais e do bem-estar de seus descendentes. Aparentemente Vandaliel havia sido informado de que, com essas garantias, a lealdade dos nobres desertores ficaria mais forte. E isso seria um bom ponto para persuadir os nobres de outras nações também. E Vandaliel aparentemente assentiu dizendo, bem, havia políticos de segunda geração e famílias inteiras servindo como burocratas de elite, então acho que está tudo bem. Aparentemente, houve algumas vozes discordantes sobre o fato de que uma parte da autoridade do imperador seria tomada por um grupo de recém-chegados, mas reconhecido. Kuoko também concordou com isso. Ele era alguém que havia desistido de seus filhos herdarem sua posição na corte para começar, então as fileiras da corte tinham pouco valor para ele, no entanto. O que foi ainda mais notável do que isso foi o bolo. Sua Majestade, acredito que um suprimento constante de bolos com aquela substância branca, fofa e cremosa é realmente necessário para esta nação. Não, tenho certeza. Kuoko insistiu, tendo chegado ao ninho de abelhas do cemitério que se enchia com o zumbido das asas. Kuoko, você veio até aqui só para me dizer isso? Perguntou Vandaliel. Então, você gosta de bolo, Kuoko-kun? Palvina disse em um tom sério. Ela provavelmente estava se lembrando das reações profundamente comovidas de toda a família de Kuoko enquanto comiam as fatias de bolo na festa de seu recém-celebrado 6º aniversário. Sim, embora isso não seja tudo. Tenho interesse neste lugar há muito tempo, disse Kuoko. Ele parecia não notar o fato de estar sendo chamado com o título honorífico de Kun por uma garota que tinha cerca de 9 anos se sua idade fosse convertida em anos humanos. Seus olhos brilhavam quando ele olhou para as abelhas do cemitério movendo-se ativamente para a fazenda de criação que havia sido construída no ninho. Nas cidades comuns, isso é muito difícil de conseguir. Mesmo que se consiga, muitas vezes já está na forma de peixe salgado ou castanhas cristalizadas. Se alguém quiser obtê-lo em estado fresco, precisaria fazer um contrato com um comerciante especializado ou viajar pessoalmente para o interior. É assim que este produto é de alta qualidade. Mas em Talochein, é vendido como castanhas cristalizadas, espetos de carne e frituras em carrinhos para os plebeus desfrutarem ao preço de uma única luna. O segredo está aqui. Kuoko gritou. Você fala muito alto. Você está assustando os insetos, fique quieto. Disse o enxame de insetos Bebeke, ou melhor, o zumbi dos retalhos com a alma de Bebeke dentro, repreendendo Kuoko. A cabeça de seu próprio cadáver foi esmagada por Ervine, e seus músculos e órgãos estavam faltando por causa dos insetos que infestavam seu corpo antes disso. Então não tinha sido útil nem mesmo como um zumbi. Assim Vandaliel e Luciliano selecionaram cuidadosamente os materiais para criar um novo corpo para ela. Aliás, as almas de Rickert e Ervine foram comidas por Vandaliel e extintas depois que ele os fez cuspir as informações que tinham. Embora eles fossem bastante capazes de serem úteis como mortos-vivos, havia problemas com suas personalidades. Ervine, em particular, provavelmente faria coisas envolvendo o sacrifício de seus próprios aliados, como havia feito enquanto vivo. Mesmo depois de morrer e ser encantado por Vandaliel, sua personalidade não sofreria grandes mudanças de imediato. Claro, Vandaliel poderia ter corrigido suas personalidades por um longo período de tempo ou usado a habilidade de invasão mental para fazer uma lavagem cerebral neles.
Mas no final do dia, Vandaliel decidiu que eles não eram valiosos o suficiente para valer o esforço para faça isso. A propósito, Vandaliel não ganhou nenhuma habilidade nem nada comendo suas almas. O mesmo acontecia quando ele comia espíritos familiares, então parecia provável que ele não ganharia nada comendo as almas das pessoas, não importa o quão fortes elas fossem. Ao contrário daqueles dois, Vandaliel via valor em Bebek. Quanto ao que ela estava fazendo aqui, era apicultura e criação de insetos. Por muito tempo as abelhas do cemitério caçaram vermes e abelhas que não eram monstros ou monstros de baixo nível, fornecendo sua carne aos estoques de comida de Talosheim. Bebek, que já foi apicultor enquanto ela estava viva, começou a criar insetos para complementar a caça e coleta das abelhas do cemitério. Com isso, houve um suprimento constante de insetos frescos e as abelhas de alta qualidade ficaram ainda mais disponíveis para os plebeus da cidade. Cuki, estou criando lindos vermes rechonchudos e larvas de abelha para sua majestade Bububu, então não interfira, disse Bebek, fazendo barulhos de cliques e zumbidos com as pernas articuladas do rei demônio que haviam sido transplantadas para seus lados e monstros. Asas que haviam sido transplantadas em suas costas. Kuoko se desculpou rapidamente sem intenção de irritá-la. É realmente um produto de alta classe? Vandaliel perguntou assim que Kuoko se acalmou. As abelhas eram consideradas um produto de alta classe no Japão, mas pelo menos em termos de imagem, Vandaliel pensava nelas como estando abaixo de coisas como carne bovina Matsuzaka de classificação A5, carne bovina Kobe, caviar e trufa. Mas Kuoko assentiu, assim como Luciliano, que anotava silenciosamente enquanto observava Bebek. Claro, disse Kuoko. É difícil encontrar espécimes vivos em áreas urbanas, e até mesmo a captura de abelhas comuns que não são monstros é um risco. Sempre há alguns aventureiros que são classe D e abaixo disso acabam mortos todos os anos porque subestimam as vespas. Acham que é fácil para eles recolher os ninhos de abelhas que nem são monstros para colher recompensas maiores do que caçar orcs e javalis enormes, disse Luciliano. Parecia que mesmo no mundo de Lambda havia vespas perigosas. E em alguns casos, os aventureiros aparentemente perderam suas vidas para eles. Quanto aos aventureiros de classe C e acima, eles nem consideram isso porque caçar monstros é mais fácil e eficiente. Capturar abelhas vivas leva tempo, sabe? E embora as vespas sejam perigosas, elas não atacam humanos indiscriminadamente como os monstros fazem, então encontrá-las é problemático. E ainda por cima, ao contrário dos monstros que podem ser caçados no ninho do diabo o ano todo, as abelhas têm estações, explicou Kuoko. Embora existam aparentemente aventureiros de classe e chamados caçadores de vespas que são bem versados em capturar vespas, indivíduos ricos como nobres tendem a não comer insetos, então, mesmo que seja um produto de alta classe, não há garantia de que possa ser vendido por um preço alto, acrescentou Luciliano. É por isso que a criação de abelhas em larga escala geralmente não é lucrativa. O único capaz de fazer algo assim é você, mestre. Vocês dois parecem se dar bem, comentou Vandaliel. Eles estão perfeitamente sincronizados, disse Palvina. Os dois não deram atenção a esses comentários. Parecia que eles não tinham nenhum interesse um pelo outro. Então, você veio ver a fazenda de criação de insetos Kuoko? Perguntou Vandaliel. Sim, esse é o meu principal objetivo. Tive a ideia de um novo prato que usa larvas de abelha. Eu estava pensando em fazer disso meu negócio paralelo, disse Kuoko. Talvez porque sua família já esteve à beira do colapso financeiro, parecia que ele pretendia ganhar seu sustento desta vez. Mas todos também me pediram para vir e perguntar quando receberão suas patentes no tribunal, acrescentou. Os todos mencionados por Kuoko eram os nobres do exército de ocupação na região de Sauron que desertaram para Talosheim quando Vandaliel sequestrou o Duque Marme. Eles perguntaram a você? Eles próprios poderiam ter vindo e perguntado ao mestre, disse Luciliano. Conteúdo patrocinado. Eles ainda parecem hesitar em fazer isso, disse Kuoko. Considerando o que você fez com o Duque Marme e os outros. Palvina piscou curiosa. Van, você fez alguma coisa? Ela perguntou, sua curiosidade despertada pelo tom sugestivo de Kuoko. Além dos experimentos humanos, acrescentou ela. Não fiz nada além de experimentos humanos, disse Vandaliel. Certo. Isso é normal, então não sei por que eles não vêm falar com você. Que estranho, disse Palvina. Concordo, disse Vandaliel. Ambos parecem perplexos.
O rosto de Cuoco se contorceu enquanto ele os observava. Ele olhou para Luciliano, usando os olhos para perguntar silenciosamente: eles estão falando sério? Mas Luciliano respondeu com um olhar que dizia: Palvina é sério. Cuoco olhou com medo para a garota de 3 metros de altura. A pele da cabeça do Duque Marme do pescoço para cima foi removida por Isla. Embora seus vassalos tivessem feito coisas horríveis e opressivas às raças de vida e ao povo, eles não foram mortos no local. Eles foram levados para a oficina sob o Castelo Real e usados como sujeitos para experimentos humanos. O tema desses experimentos era: o que acontece se fragmentos brutos do Rei Demônio produzidos por Vandaliel forem transplantados para humanos vivos? Transplante de cabelo com o pelo do Rei Demônio, aumento dos seios com a gordura do Rei Demônio e transfusões de sangue diretas com sangue puro do Rei Demônio seriam convenientes se fossem possíveis. Então Vandaliel e Luciliano pensaram em experimentá-los. O resultado foi que os experimentos conseguiram torturar os sujeitos e fazê-los sofrer. Duque Marme e os outros sujeitos exibiram intensas respostas de rejeição ao terem fragmentos do Rei Demônio transplantados para eles enquanto ainda estavam vivos. Mas eles foram incapazes de morrer, eles adquiriram a habilidade grau de invasão do Rei Demônio e o nível da habilidade aumentou em um piscar de olhos. Suas personalidades e corpos foram assumidos pelos fragmentos do Rei Demônio. Felizmente, embora os súditos não mostrassem sinais de estar sob a influência de orientação Caminho do Demônio Negro, eles começaram a chamar Vandaliel de corpo principal, e foram obedientes a ele assim que foram assumidos. Vandaliel chamou as pessoas dominadas pelos fragmentos dessa maneira de pessoas monstro por conveniência, mas elas eram muito mais fracas do que os sujeitos antes de serem absorvidos pelos fragmentos. Se Vandaliel quisesse criar forças de combate, seria muito mais eficaz produzir armaduras vivas em massa. E os fragmentos tentaram se reunir com Vandaliel em todas as oportunidades, então ele não teve escolha a não ser devolver os fragmentos ao seu próprio corpo. Quando ele fez isso, os sujeitos morreram em vez de recuperar a sanidade. Eu pensaria que ver pessoas que eles conheciam encontrando destinos tão grotescos seria motivo suficiente para eles sentirem medo, mesmo que eles não conhecessem bem essas pessoas, Cuoco murmurou. Eu também não pretendia fazer você tremer de medo, Cuoco. Até mesmo o Império fez coisas como torturar prisioneiros e executar criminosos de maneira cruel, disse Vandaliel. Em Talochein, experimentos foram conduzidos no lugar deles, produzindo a preciosa informação de que era perigoso transplantar fragmentos brutos e não processados do Rei Demônio para humanos que não estavam sob a orientação de Vandaliel. E quanto aos destinos grotescos, não é tão ruim quanto o antigo e atual bebê que é? E isso é verdade, disse Cuoco com um aceno de cabeça assustado, tendo uma vez visto como o bebê que parecia quando seu corpo estava infestado por insetos. A verdade é que as pessoas monstro em que o Duque Marme e os outros súditos se transformaram não eram tão grotescas. Aqueles acostumados a ver Vandaliel e Ledion simplesmente pensariam que eles tinham algumas partes estranhas. Pessoalmente não acho que essa visão seja comum, disse Luciliano. A propósito, mestre, por que você não responde à pergunta? A questão das fileiras do tribunal. Neste ponto, vou percorrer as nações dentro da Cordilheira da Fronteira e em seguida, darei uma saudação formal no local de descanso de vida quando me tornar formalmente um imperador. Pretendo organizar as fileiras do tribunal depois disso, disse Vandaliel. Entendo. Você é surpreendentemente minucioso ao cumprir as formalidades, disse Cuoco. Parecia que depois de ver Vandaliel aparecer nas cidades para interagir com os cidadãos sozinhos sem guardas, aparecer pessoalmente nas escolas para ensiná-los e se misturar com as crianças para ter aulas com eles, Cuoco e Luciliano pensaram que Vandaliel não seria tão preocupado em ser formal. Na verdade, houve muitos primeiros governantes na história de Lambda que trouxeram prosperidade para suas nações, mas não gostavam de formalidades e cerimônias. Então eles provavelmente presumiram que Vandaliel seria o mesmo. Bem, é porque pretendo ter uma vida longa, disse Vandaliel. Serei minucioso se tiver tempo para isso. Como um Dhampir nascido de um Dark Elf, ele teve uma vida longa, então ele poderia permanecer um imperador por milênios, não importa séculos. Quando chegasse a hora, ele se sentiria estranho se seus comportamentos estranhos se tornassem cerimônias e tradições. Se suas origens fossem questionadas no futuro, ele queria evitar ter que responder sempre. Essas foram minhas indiscrições juvenis.
Então, por favor, diga a todos para esperar um pouco mais, disse Vandaliel. Não, é útil que você seja minucioso sobre essas coisas. Tenho certeza de que todos também se sentirão aliviados. O fato de Vandaliel estar se preocupando com as formalidades significava que era improvável que ele retirasse cargos da corte por capricho. Kuoko sabia que os nobres que haviam desertado para Talochein provavelmente estariam pensando isso. Vou avisá-lo, acho que o mestre pretende conduzir a punição como de costume para qualquer nobre que ele ache que tenha feito uma certa quantidade de más ações. Então não acho que seja uma boa ideia se sentir muito à vontade, disse Luciliano. Isso fica claro ao ver o destino do Duque Marme e seus vassalos, disse Kuoko. E eu não recomendei nenhum sujeito que se considerasse como tendo sangue de classe alta. Tendo adquirido o status de barão através das conquistas de seu avô que havia sido um aventureiro, ele era naturalmente um recém-chegado ao mundo dos nobres do império. E porque sua família sempre esteve à beira do colapso devido a problemas financeiros, ele nunca pensou em si mesmo como tendo sangue de classe alta. Claro, o mesmo aconteceu com sua esposa e filha. Os nobres que vieram para Talochein eram aqueles que serviam ao exército de ocupação do império que ele havia recomendado como, tendo promessa. Eram todos nobres insignificantes e pobres, cujas famílias estiveram em risco como a dele, então todos entenderam o modo de pensar dos plebeus. Claro, nem mesmo Kuoko poderia garantir que eles não se tornariam insolentes e arrogantes no futuro, mas era improvável que o fizessem se fossem lembrados do destino do Duque Marme e de seus vassalos. Além da remoção da pele da cabeça do Duque Marme, eu não pretendia fazer deles um exemplo, disse Vandaliel. É verdade, concordou Luciliano. Foi um experimento médico significativo, não uma tortura sem sentido. Kuoko desviou o olhar do aprendiz e de seu mestre, e seu olhar pousou na enorme garota. É normal alguém ficar com raiva de você se você fizer algo ruim, certo? Palvina disse curiosa. Mas não importa o quanto Kuoko pensasse sobre isso, esse tratamento ruim não se enquadrava na categoria de alguém ficando com raiva de você. Talvez porque tivesse ficado um pouco mais silencioso agora que Kuoko havia caído em silêncio. Vandaliel e os outros notaram o estalo úmido entre os ruídos feitos pelas abelhas do cemitério. Este som, parece que a eclosão está começando, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Vandaliel colocou Kim, a rainha das abelhas do cemitério, em uma pseudo-reencarnação. A tampa da câmara que a continha estava se movendo, sendo empurrada por dentro. Ela estava tentando sair da câmara, tendo completado sua transformação. Isso é muito interessante. Devo registrar em que tipo de forma ela evoluiu, exclamou Luciliano. O nascimento de um ser que será importante para o negócio de inseto da minha família, disse Kuoko. Eu devo testemunhar isso. Mas nós, homens, devemos partir, disse Vandaliel. Por quê? Luciliano e Kuoko gritaram. Cala a boca e vem aqui, disse Bebeke agarrando Luciliano e Kuoko com suas enormes patas dianteiras insetoides e removendo-os à força do ninho. Vandaliel foi segui-los para fora, mas Palvina agarrou-o pela nuca e segurou-o como a um gatinho. Você tem que ficar aqui, Van, ela disse. Ouvi de Borcos e Vigaro que se você não estiver presente em momentos como este, ficará ressentido por anos. Eles não estavam dizendo isso em relação ao parto de suas esposas, disse Vandaliel. Mas agora que ele pensou sobre isso, ele percebeu que seria melhor para ele ficar. O crescimento das asas e a muda eram processos de crescimento necessários para os insetos, mas ao mesmo tempo, eram tarefas que colocavam em risco a vida. Era possível que seus corpos mudassem de forma à medida que mudavam, e era possível que morressem quando os processos falhavam, embora isso fosse raro em monstros insetoides. Como Kim era uma rainha das abelhas do cemitério renascendo como outra rainha, as abelhas operárias ajudariam em seu surgimento. Mas como ela havia passado por uma pseudo-reencarnação enquanto estava imersa no atributo de morte humana, era difícil imaginar que ela renasceria como uma abelha rainha comum. Na verdade, ela já era normal como uma larva. Assim, era possível que houvesse complicações com as quais as abelhas operárias não pudessem lidar. Assim, não foi uma decisão incorreta Vandaliel estar presente apenas no caso de algo acontecer. Vários segundos depois de Vandaliel se convencer disso, a tampa da câmara foi quebrada e uma mão apareceu de dentro. Tinha o formato da mão de um humano, mas estava coberto por um exoesqueleto que fazia parecer que estava usando uma manopla, e havia pelo de aparência macia crescendo no pulso.
Mais 3 dessas mãos emergiram, quebrando mais a tampa e tornando o buraco maior. Oh, linda, disse Palvina enquanto observava. De longe parecia ser uma mulher vestindo uma armadura com motivos de abelhas. Sua estrutura corporal geral era semelhante a uma mulher humana. Mas ela tinha 4 braços e, embora tivesse 2 pernas, eram pernas de abelha dos joelhos para baixo. Seus membros estavam cobertos por um exoesqueleto com pelo macio, parecido com algodão doce cobrindo as juntas. Sua cabeça também era semelhante à de uma pessoa. Ela tinha cabelo, o que parecia ser 2 olhos de relance, e seu nariz e boca tinham o formato de uma pessoa. Mas havia 2 antenas crescendo em sua testa, e suas órbitas não continham globos oculares, mas um número incontável de olhos compostos. Como todos estavam reunidos, ela simplesmente parecia ter olhos grandes. E suas asas de abelha molhadas ficaram mais retas à medida que secavam. Abaixo deles, onde estaria o cóccix de um humano, havia o abdômen de uma abelha projetando-se como uma cauda. Mas ao contrário dessas partes, a frente de seu corpo não era diferente da de uma mulher humana. Até seu rosto era como o de uma mulher de 20 e poucos anos, excluindo suas antenas e olhos compostos. Embora isso só fosse verdade se desconsiderássemos que ela era um pouco mais alta que Palvina. Ela é tão grande! Palvina exclamou feliz. Bem, ela era enorme até como larva, disse Vandaliel, sabendo que não havia como ela ficar menor quando adulta. As abelhas operárias cercaram Ki e começaram a cuidar de seu corpo. Ai! Ki abriu a boca e respirou fundo várias vezes, deixando seu corpo para as abelhas operárias. Parecia que ela queria dizer alguma coisa, mas como não estava acostumada com seu corpo que havia sofrido grandes mudanças em sua estrutura e funções, ela não podia. Mas Vandaliel e Palvina podiam imaginar o que Kim queria dizer. Afinal, de certa forma, os dois eram como amigos de infância que a acompanhavam desde antes de sua pseudo-reencarnação. Sinto-me um pouco hesitante, disse Vandaliel. Van, não seja tímida, disse Palvina. Sim, sim. Vandaliel estendeu a língua e começou a lamber o exoesqueleto de Kim e as costas junto com as abelhas operárias. Assim como ele tinha feito enquanto ela era uma larva para garantir que o mofo não crescesse em seu corpo. Sua forma atual é a que você queria? Vandaliel perguntou ao Kim de aparência feliz. Ela sentiu. Parecia que Vandaliel havia conseguido guiá-la com sucesso. Alguns dias depois que Ki emergiu como uma nova raça de monstro chamada Gehenna Queen Bee, Vandaliel deixou Taloshein para visitar as nações dentro da Cordilheira Bondar com uma delegação. Durante aqueles poucos dias antes de partir, ele usou a habilidade de construção do labirinto para tentar criar uma masmorra de classe A. Ele não havia criado dungeons que eram classe B e superiores até agora porque havia os campos de treinamento com os manequins mortos-vivos, então ele não sentiu a necessidade de criar mais dungeons. No entanto, o motivo mais importante era o fato de que as masmorras eram perigosas. Se a dificuldade do calabouço aumentasse para a classe B e acima, haveria menos pessoas em Taloshein capazes de eliminá-los. Com esse sendo o caso, seria incerto se os números de monstros dentro da masmorra poderiam ser mantidos estáveis e baixos o suficiente para que ataques de monstros não ocorressem. Os amigos íntimos de Vandaliel seriam capazes de limpar os monstros rank 7 mais de uma masmorra classe B de maneira estável. Mas não havia garantia de que Vandaliel e seus companheiros estariam sempre em Taloshein. Se os monstros aumentassem em número enquanto eles estivessem fora, uma fúria de monstros poderia acontecer, causando grandes danos à cidade. Era disso que Vandaliel temia. Os monstros nas masmorras criados pela Labyrinth Construction não tinham alma. Eles obedeceram grosseiramente aos comandos de Vandaliel, seu criador. No entanto, fazê-los obedecer ao comando de não multiplique mais seria impossível. Conteúdo patrocinado. Claro, mesmo que os monstros sem alma aumentassem em número, não estava claro se ocorreria uma fúria de monstros como as das masmorras comuns. Mas isso não pôde ser testado. As masmorras de classe A eram ainda mais difíceis do que as masmorras de classe B, e havia apenas um punhado delas no continente Bangaia. Quanto ao motivo pelo qual Vandaliel estava tentando criar um agora, era porque os exploradores de Taloshein se tornaram mais capazes em geral e porque uma masmorra de classe A era necessária para testar as habilidades atuais de todos antes de enfrentar o julgamento de Zakart. No entanto, mesmo depois de gastar uma quantidade considerável de tempo e mana, ele só conseguiu criar uma masmorra de classe B. Eu me pergunto por que isso acontece.
Até imaginei uma masmorra com principalmente monstros insetoides para que fosse mais compatível para nós, disse Vandaliel depois de ter passado todo o seu tempo até pouco antes de sua partida nesta tentativa de criação de masmorra. Eu não tenho noção de como é criar uma masmorra, mas talvez você não tenha passado tempo suficiente, disse Privel, que estava entre as pessoas que vieram se despedir dele. Mas Vandaliel teve a sensação de que não era porque não havia passado tempo suficiente nisso. Mesmo se eu gastasse mais tempo e mana nisso, não acho que haveria qualquer mudança, disse ele. É como se fosse impossível despejar água em um vaso que já está cheio até a borda. Então é possível que seu nível de habilidade não seja suficiente, disse Gizania. Vandaliel considerou que esse poderia ser o caso. A habilidade de criação de labirinto de Vandaliel era de nível 7. Comparado com suas outras habilidades, pode-se considerá-lo um nível consideravelmente alto. Mas as masmorras de classe B eram normalmente consideradas masmorras de dificuldade bastante alta. Considerando isso, era possível que Vandaliel não pudesse criar uma masmorra classe A com seu nível de habilidade atual, não importa o quanto ele tentasse. Este é um resultado um tanto bobo, mas aparentemente há uma masmorra de classe A na Nação Magem, então suponho que vamos nos testar lá, disse ele. Tenho certeza de que você será capaz de criar uma masmorra de classe A em breve, embora seja problemático se você criar masmorras em grande número para praticar isso, disse Muse. Eu sei que não farei dungeons que não possamos administrar, disse Vandaliel. Quanto mais baixa era uma masmorra e quanto mais baixas eram as classificações de seus monstros, mais rápido os monstros surgiam. Assim, Vandaliel não poderia simplesmente criar dungeons para praticar. Se bem me lembro, você criou masmorras muito pequenas na região de Artner e na região de Sauron, não é, Vandaliel-sama? Disse Tária. Não são. Tareia, mesmo se eu criar masmorras realmente pequenas, apenas alguns monstros de rank 1 sairiam no máximo, então nada acontecerá, Vandaliel assegurou a ela. Na verdade, essas masmorras estavam sendo usadas pelos habitantes locais que as descobriram como lugares onde podiam caçar coelhos de chifre regularmente, então os monstros quase nunca transbordavam do lado de fora. Sua Majestade, está na hora. Você tem razão. Bem, pessoal, vou sair por um tempo. Até mais. Estaremos limpando o dungeon para treinamento enquanto você estiver fora, então faça o seu melhor. Mesmo que o julgamento de Zakarta apareça enquanto você estiver fora, espero que você retorne antes de entrar. Por favor, deixe a cidade conosco enquanto estiver fora. E assim, Vandaliel deixou Talosheim para trás. Mas ao contrário das delegações de nações comuns, ele não teria um grande número de carruagens viajando com ele. A única carruagem era Nigatmari Carriage, Sam. O guarda do lado de fora era Knoshen. Agora então vamos embora, disse Sam. Devido ao efeito da habilidade de expansão espacial, o interior da carruagem de Sam era 16 vezes maior em volume do que parecia. Vandaliel, que poderia equipar mortos-vivos, insetos e plantas, estaria andando nisso. Era mais um pequeno exército do que uma delegação. Atrás da carruagem estava Knoshen, uma massa voadora de quase 100 milhões de ossos. Mesmo os dragões furacão, considerados um tipo superior de dragão, hesitariam em se aproximar. O primeiro lugar para onde Vandaliel e seu grupo se dirigiam não era Zanalpadna, a nação mais próxima, mas a nação Kijin. Por alguma razão, o contato veio de Zanalpadna, o reino Noble-Orc e a nação Magin, dizendo a Vandaliel que eles tinham muito e que estariam esperando por ele no local de descanso de vida. O mesmo aconteceu com as nações Gol, High Goblin e High Kobold. Embora Vandaliel estivesse confuso sobre o que eles queriam dizer com bastante, ele foi direto para a nação Kijin, que ficava no lado oeste da cordilheira de Talosheim. Vandaliel desceu da carruagem do lado de fora do castelo construído na face do penhasco e nas paredes que protegiam a cidade dos monstros terrestres. Desculpe-me, disse ele, chamando educadamente o guarda. Meu nome é Vandaliel, o rei de Talosheim, aquele que prometeu visitar sua nação. Vim saudar a nação ao assumir a posição de imperador. Por favor, deixe-me entrar. Suas maneiras recebem nota máxima, Vandaliel, disse Darcia, elogiando o rei que era seu filho por se apresentar pessoalmente e nomear seu negócio. Sua Majestade, você não deveria dizer isso sozinho. Princesa Levia disse apressadamente. Darcia-sama, por favor, pare ele. Princesa Levia, nosso senhor é sempre assim.
então acredito que ele sempre será assim no futuro também, disse Bowman. Se você não fizer com que ele se comporte como deveria desde o início, é difícil fazê-lo se comportar corretamente de repente, disse Kimberly. Bowman e Kimberly já pareciam se contentar em apenas assistir de longe, sem intenção de se intrometer. O guarda do portão Kijin. O homem enorme com pele morena e um corpo grande e musculoso que não era nada inferior ao de Vigaro, estava parado em uma pose assustadora, aparentemente imperturbável por essa perturbação. Eu sei. Podemos ver você se aproximando dos céus a uma certa distância, ele disse em uma voz profunda que soava como pedras sendo esfregadas umas nas outras. Koon, Noshin gemeu. Como disse o guarda do portão, o Noshin do tamanho de uma fortaleza seguindo atrás da carruagem de Vandaliel era visível da nação Kijin, que ficava ao lado da cordilheira. Então por favor se apresse, e começou Vandaliel. Mas primeiro, terei que testar sua força. Disse o guarda do portão, ou melhor, o homem que Vandaliel pensou ser o guarda do portão. Conteúdo patrocinado. Com um desejo ardente de batalha em seus olhos, o Kijin ergueu sua arma, uma clava de metal do tamanho de seu corpo inteiro. Eu sou o grande clube do metal Jidomaru, o segundo chifre dos orgulhosos demônios de batalha dos 6 chifres da nação Kijin. Ele declarou, sua voz forte o suficiente para fazer uma criança chorar. Se você deseja encontrar o rei da minha nação, primeiro você deve me derrotar. Mas mesmo se você me derrotar e entrar no portão, você encontrará seu caminho bloqueado pelos outros 4 membros dos demônios de batalha dos 6 chifres, que possuem uma força ainda maior do que eu. A menos que você os derrote e derrote Onivaka-sama, nosso líder e general, você nunca encontrará nosso rei. Parecia que ele era um membro de alto escalão da nação Kijin, não um guarda do portão. Vandaliel ponderou as palavras de Jidomaru por um momento, então fez uma pergunta. Por quê? Havia todos os tipos de significados para sua pergunta de porquê, mas a resposta de Jidomaru foi breve. Esse é o costume, então por favor, obedeça, disse ele. Muito bem. Vamos lutar, disse Vandaliel. Obrigado por sua compreensão. Ambos se curvaram e se prepararam para lutar. Darcia e a princesa Levi assistiram, estupefatos com esse desenvolvimento inesperado, incluindo o rápido acordo de Vandaliel para lutar. Eu me pergunto se não pode ser evitado porque é um costume? Disse Darcia. Talvez ele seja uma figura nacional? Disse a princesa Levia. A propósito, essa pessoa é o segundo chifre, não é? E o primeiro? Você sabe quem ele é, Nei-san? Perguntou Rita. Rita, se não me engano, uma das pessoas da nação Kijin que Vandaliel conheceu no reino Noble-Orc disse que ele era um dos demônios de batalha dos 6 chifres, disse Saria. Vigaro e Gorba também lutaram contra o rei Gol na nação Gol. Suponho que seja assim, disse Borcos. Vá buscá-lo, garoto. E assim começou a batalha para visitar a nação Kijin. O nível da habilidade de construção do labirinto aumentou. Nome, Kim classificação, 9 raça, Geena Queen B nível, 0 habilidades passivas, resistência ao efeito de status, nível 5 regeneração rápida, nível 1 geração de ovos, nível 10 vigor sexual sem fim, nível 3 ampliação de mana, nível 5 recuperação automática de mana, nível 5 secreção de veneno mortal, Extinger, nível 1 habilidade física aprimorada, Exoesqueleto, nível 1 fortalecido valores de atributo, sob servitude, nível 1 habilidades ativas, controle de mana, nível 1 magia de atributo, espacial, nível 1 coordenação do enxame de abelhas, nível 10 enxame de abelhas comando, habilidades únicas de nível 10, desenvolvimento de enxame de abelhas em alta velocidade, proteção divina de Zanalpadna novo, que é uma espécime rainha de Geena B, uma nova raça de monstro que nasceu ao receber a orientação de Vandaliel e passar por uma pseudo-reencarnação em suas mãos. Sua classificação como adulta é 9 e ela é instintivamente capaz de lançar magia de atributo espacial de nível iniciante. Mas como ela é uma abelha rainha, seu corpo em si não é tão forte. Sua vitalidade, mana e inteligência são apropriadas para seu rank, mas ela quase não tem capacidade de combate. Suas qualidades características são exibidas em sua capacidade de comandar suas abelhas operárias e outros subordinados. Com sua habilidade Egg Spawn, ela é capaz de colocar até 10 ovos Geena B em um único dia, e ela possui as habilidades de coordenação de enxame de abelhas e de comando de enxame de abelhas.
que tem efeitos maiores do que as habilidades comuns de coordenação e comando em troca de apenas trabalhar. Em abelhas, a coordenação do enxame de abelhas exibe seus efeitos quando as abelhas realizam suas funções habituais, então seus efeitos são vistos mesmo se, ou melhor, apenas quando que não está fazendo nada. Além disso, com a habilidade única chamada habilidade de desenvolvimento de enxame de abelhas de alta velocidade, ela é capaz de gastar uma grande quantidade de mana para fazer com que os ovos e larvas que ela põe se desenvolvam em adultos em segundos. Mas esta habilidade deve ser usada em situações de emergência. Ela não pode fazer uso habitual e frequente dele. Ela recebeu a proteção divina de Zanalparna, o deus maligno das carapaças e olhos compostos, então ela tem potencial para crescer ainda mais. Conteúdo patrocinado. As batalhas contra os demônios de batalha dos 6 chifres, incluindo Kidomaru, foram ferozes. Eles provaram que a imagem da raça Kijin nas sociedades humanas como uma raça inferior de imagem com até mesmo seus cérebros cheios de músculos, incompetentes no uso da magia, estava errada. Conteúdo patrocinado. O segundo chifre Kidomaru era exatamente como a sociedade humana imaginava Kijin, empunhando o grande porrete de metal que provavelmente era a fonte de seu título de Grande Clube de Metal, e vestindo roupas feitas de pele. Mas ele era um usuário excepcional da técnica do clube, ele não estava apenas se gabando de sua força. O terceiro chifre estava em total contraste com Kidomaru. Ele era um Kijin robusto, rechonchudo de pele negra, usando uma tanga, o Gazuki de 1000 mãos. Ele era um usuário excepcional da técnica de luta desarmada, sua habilidade focada no uso de golpes de palma e tacocles. O quarto chifre era uma mulher Kijin magra e de pele azul conhecida como Starlight Shagara, uma temível kunoichi que usava magia de atributo de luz para se esconder enquanto atacava. O quinto chifre era o comandante Tolos Zanjou, um famoso comandante que comandava 5 ogros treinados que ele domou, manipulando-os como seus próprios membros. E o sexto chifre Dovan o Invicto, era um temível escudeiro, totalmente vestido com uma armadura de guerreiro. Mesmo que eu não possa derrotá-lo, pelo menos acertarei um golpe. Um vigoroso golpe de alabarda se aproximou de Vandaliel, mas ele cortou o portador da alabarda com a língua. Gubu? Ao ser atingido pela língua, o portador da alabarda perdeu o equilíbrio e caiu no chão, e a alabarda nunca alcançou Vandaliel. E impossível pensar que você realmente atacaria com sua língua. O portador da alabarda ficou muito surpreso e chocado, mas parecia ter recebido poucos danos reais. Ele tentou se levantar imediatamente, mas ficou surpreso ao descobrir que seu corpo não se movia como ele queria. Isso é provavelmente porque o veneno paralisante da minha língua fez efeito, ou porque sua cabeça foi abalada. Você deve conseguir se levantar daqui a pouco, Onivaka-san. Vandaliel disse a Onivaka, que era o líder dos demônios de batalha dos 6 chifres e o primeiro filho de Tema, o atual rei da nação Kijin. Os Kijin que vieram assistir às batalhas começaram a murmurar entre si. Então Onivaka-sama é muito jovem afinal. Mas sozinho? Bem sim, a criança lutou sozinha contra 5 dos demônios da batalha dos 6 chifres e não mostra nenhum sinal de fadiga, que assustador. Sim, pensar que ele desafiaria os 6 demônios de batalha de chifres em uma maratona. Estou surpreso. É o bastante, disse o rei Tema, sua voz ecoando pela praça em frente ao local onde as partidas estavam sendo realizadas. Vandaliel Dono é o vencedor dessas batalhas. Aqui nós Kijin reconhecemos Vandaliel Dono como o imperador, como campeão escolhido no julgamento. Isso é bom para todos, não é? As batalhas consecutivas que começaram com Kidomaru foram uma tentativa de reconhecer Vandaliel como o imperador. Os Kijin reunidos aqui gritaram em concordância e aplaudiram. Enquanto isso, San e os outros suspiravam aliviados. Fico feliz que Bokshan tenha conseguido vencer sem matar ninguém, disse San. É um alívio que ele tenha feito isso não apenas sem matar ninguém, mas também sem causar nenhum ferimento a ninguém, disse Saria. Afinal, uma luta até a morte e um sparring são difíceis de maneiras diferentes, disse Rita. O que os preocupava não era a possibilidade de Vandaliel ser morto ou ferido nas mãos dos Kijin. Eles estavam preocupados que ele pudesse matar ou ferir o Kijin, e também estavam preocupados com a possibilidade de ele cometer algum tipo de erro e perder. Os 5 membros dos demônios de batalha dos 6 chifres eram realmente fortes, mas eles apenas exibiam habilidades um pouco inferiores às do Rickert, espada da velocidade da luz.
Assim, mesmo que se tornasse uma luta até a morte, se fosse uma luta até a morte, certamente Vandaliel sairia vitorioso. Vansama não perderia uma luta até a morte, mas ele poderia ter perdido qualquer outro tipo de batalha, disse Tareia. Sim, eu pensei que poderia ter sido bom, já que não é um jogo de tabuleiro, mas me preocupei um pouco, disse Darcia, que se tornou visível através do feitiço Visualização. Dana-sama não tem um alto índice de vitórias em partidas em que não há risco de morte, como jogos de tabuleiro e jogos de azar, disse Belmont. A força de Vandaliel era um pouco especializada em batalhas até a morte. Isso foi demonstrado por seu recém-inventado Death Cannon e Flame Prison Death. Conteúdo patrocinado. Mas isso era um costume, uma provação grosseira. Assim, os Six-Horn Battle Demons estavam cheios de intenção de lutar, mas eles não possuíam a intenção de matar Vandaliel. Eles não explicaram isso, mas havia um entendimento tácito de que as coisas não passariam de um teste da força de Vandaliel durante as batalhas. Seu equipamento era obsidiano, mas genuíno. Eles haviam lutado seriamente, mas eles não podiam usar habilidades marciais. Eles podiam usar magia, mas feitiços que causassem grandes danos às estruturas eram proibidos. Eles não atacariam o adversário no chão, e se parecesse que o adversário não conseguiria se levantar, seria o fim da luta. Onivaka e os 5 membros do Six-Horn Battle Demons sempre enfrentaram adversários nessas partidas com esse entendimento tácito. Vandaliel havia seguido esse acordo tácito sem grandes dúvidas. Não, parecia que ele havia imposto regras ainda mais rígidas a si mesmo. Habilidades marciais eram um dado, mas ele lutou sem usar nenhum feitiço além do sentido do perigo, morte, voo e experiência fora do corpo, e sem usar nenhum dos fragmentos do Rei Demônio. Por que você não usou seus feitiços ou os fragmentos do Rei Demônio? Perguntou o derrotado Onivaka, ainda caído no chão. Ouvi dizer que você pode usá-los da mesma forma que estende sua língua. Porque achei melhor não usá-los, respondeu Vandaliel. A cidade seria danificada se eu cometesse um erro. Não sou bom em me conter quando uso meus feitiços. A mana de Vandaliel era vasta. Assim, um golpe direto mesmo de uma mana bullet feita com o que ele considerava só um pouco de mana transformaria o monstro médio em pedaços de carne. Não havia necessidade de sequer considerar o que aconteceria se ele usasse a magia do espírito morto com a princesa Levia e os outros fantasmas. Havia a opção de criar veneno e doenças, mas Vandaliel teve a sensação de que isso não seria adequado para um julgamento. Claro, também havia raças como Ghouls dentro da Cordilheira Bondar que possuíam a habilidade de produzir veneno desde o nascimento. Então ele usou sua habilidade para fazer o mesmo. Quanto aos fragmentos, todos estavam usando armas genuínas, mas eram feitas de obsidiana. Resolvi combinar essas armas, disse Vandaliel. Mesmo que ele tivesse se contido enquanto usava os fragmentos do Rei Demônio, uma troca igual de golpes seria impossível sem equipamento de pelo menos qualidade de mitril ou adamantite. Vandaliel provavelmente não seria capaz de usar os fragmentos na cidade. Mesmo que os demônios de batalha dos 6 chifres e Onivaka estivessem equipados com equipamentos mais poderosos do que obsidian. Itens mágicos feitos de mitril continham mana mais poderoso do que feitiços ofensivos mal lançados, e espadas de adamantite podiam cortar pedras como tofu. Foi por isso que Vandaliel combinou o equipamento deles. Alguém pode achar impressionante que ele ainda tenha vencido as batalhas depois de combiná-las tanto, mas ele derrotou Kidomaru e os outros usando a experiência fora do corpo para criar clones espirituais, a habilidade de materialização para criar clones físicos e depois os coordenou em batalha para vencer. Assim, ele transformou o que deveria ter sido batalhas 1 contra 1 em muitos contra 1, com apenas a batalha contra o Ogre Tamer, o Full Commander, Zanjou, sendo muitos contra muitos. Não importa o quão excepcionais Kidomaru e os outros fossem como guerreiros, havia limites para sua resistência. Por outro lado, não havia limite para os clones de Vandaliel. As batalhas eram de fato decididas por números. Além disso, é benéfico para mim ganhar experiência em lutar contra uma variedade de oponentes. Ganhei uma experiência valiosa graças a você. Deixe-me dar uma mão, disse Vandaliel, estendendo a mão para Onivaka. Mas Onivaka simplesmente olhou para a mão com um olhar frustrado, então desviou o olhar sem pegá-la. Onivaka-sama, eu te disse. Ele não é um oponente que você pode derrotar, disse Gankaku, o primeiro chifre dos 6 chifres de demônios de batalha.
que havia sido despachado como representante da nação Kijin na batalha contra o exército de Bugitas. Ele ajudou Onivaka a se levantar. Desculpe por isso, disse ele com uma pequena inclinação de cabeça para Vandaliel, que ainda estava estendendo a mão. Você mostrou sua força para Tema-sama e todos os outros aqui, mas minhas palavras não são suficientes para convencer Onivaka-sama. E quando Onivaka-sama me diz que não vi sua força com meus próprios olhos, não tenho nada a dizer. O que você quer dizer? Perguntou Vandaliel, recuperando a postura como se nada tivesse acontecido. Mas não foi Gankaku, mas o rei Tema quem respondeu. É costume nesta terra que os reis das nações sejam escolhidos pelos deuses, mas os deuses olham para as coisas com mais profundidade do que nós. Portanto, muitas vezes há momentos em que os deuses tomam decisões que vão além de nossa compreensão. Assim, existe uma regra de que aquele que está descontente com aquele que se tornará rei pode desafiá-lo, apenas uma vez. Todo esse negócio surgiu porque Onivaka insistiu que essa regra deveria ser aplicada ao imperador. Gankaku não ficou no caminho de Vandaliel aparentemente porque ele não tinha nenhum sentimento de descontentamento, ou melhor, porque ele sabia claramente que seria derrotado. Não era possível que os outros membros do Six Horn Battle Demons realmente não sentissem uma quantidade considerável de descontentamento por Vandaliel se tornar imperador. Me desculpe. O que Gankaku disse foi tão difícil de acreditar que não, eu pensei que talvez apenas 1/10 disso pudesse ser verdade, disse Kidomaru enquanto coçava a cabeça, tendo se tornado capaz de se mover porque foi o primeiro a ser derrotado. Ninguém iria culpá-lo, murmurou a princesa Levia e os outros enquanto acenavam com a cabeça. Enquanto isso, o rei Tema se desculpou. Deixando de lado as histórias de Gankaku, eu pretendia reconhecê-lo se Budarion e até mesmo Godwin Dono o reconhecessem, mas, meu filho agiu de forma insolente. Por favor, pense nisso como uma indiscrição juvenil e perdoe essas ações, disse ele. Conteúdo patrocinado. Parecia que Godwin era popular entre o povo da nação Kijin, ainda mais do que Budarion. Mas Onivaka ainda não estava satisfeito. Xixiué! Não posso reconhecer que alguém assim assumiu o cargo de imperador, ele gritou, seu descontentamento expresso claramente em seu rosto bem caracterizado enquanto ele estava com o apoio de Gankaku. Seu rosto estava vermelho para começar, pois ele era um Kijin vermelho, mas ficou ainda mais vermelho. Onivaka, o que você está dizendo depois de ter sido derrotado no desafio? O que é que você se recusa a reconhecer? O rei Tema gritou com raiva para seu filho, suas presas à mostra. Vandaliel se encolheu e instintivamente assumiu uma postura defensiva em resposta aos gritos enfurecidos do rei Tema. Mas Onivaka deu uma resposta imediata. Não posso reconhecer alguém sem músculos como este como imperador. Ele declarou, olhando diretamente para Tema enquanto apontava o dedo para Vandaliel. Vandaliel caiu silenciosamente no chão. TCH. Você sempre pensou em nada além disso. Músculo isso, músculo aquilo, sempre sendo ligado a Gankaku e Kidomaru ao invés de mim. Gritou o rei Tema, que tinha um corpo bem treinado, mas magro e esguio. Eu sempre amei os músculos de Godwin Dono. Godwin Dono, eu posso entender. Enquanto pais e filhos gritavam um com o outro, Darcia e os outros acordavam Vandaliel às pressas. Onivaka-san, por favor, não mencione mais isso. É a única coisa que mais preocupa Vandaliel. Darcia implorou. Bokshan desabou como uma marionete com suas cordas cortadas, e agora ele está se contorcendo com as palavras de Darcia-sama, Sam observou. Pai, ele está apenas tendo espasmos, disse Rita. Garoto, não se sinta tão para baixo. Não seria natural se você fosse todo musculoso na sua idade, disse Borcos. Isso mesmo, meu senhor. Ossos são as partes essenciais das pessoas, disse Bonman. Knochem gemeu em concordância. Sinto muito por Tema-sama e Onivaka-sama, disse Kidomaru. Onivaka-sama sempre admirou os machos, disse outro Kijin. Essa é a razão pela qual Onivaka-sama participou deste julgamento, apesar de ser tão jovem. Mesmo com todos tentando confortar Vandaliel, a discussão entre pais e filhos continuou. Esta não é nem mesmo uma era em que as coisas podem ser resolvidas apenas com músculos. Poderes que não são possuídos por nenhum outro, como a habilidade de usar magia e habilidades estranhas e manejar livremente os fragmentos do Rei Demônio, são necessários. Gritou o Rei Tema. Na verdade, nossa nação estava tão preocupada durante a batalha anterior que só pudemos enviar Gankaku sozinho. A nação Kijin foi construída em um penhasco no lado oeste da Cordilheira Bondar.
Desde o passado, seu dever era conter os crentes de Alda se eles atravessassem a cordilheira, bem como defender as outras nações dos monstros das 5 masmorras de classe B em seus arredores e dos céus do diabo acima. Assim, os Kijin da nação Kijin valorizavam a luta e a força. Essa era sua disposição natural, e eles também tinham a influência de sua divindade guardiã Angares, o deus dos guerreiros. Eles se orgulhavam de cumprir sua tarefa usando sua força. Para começar, os Kijin eram uma raça de guerreiros com força física excepcional. Havia alguns com qualidades relacionadas à magia, mas eram poucos em número geral. Assim, na nação Kijin, os indivíduos foram inicialmente treinados como guerreiros. Então aqueles com as qualidades para o uso da magia foram selecionados e treinados como magos também. Essa era a política que estava em vigor. E então a recente batalha ocorreu. A fim de suprimir a tenaz nação Kijin, Havovifard, o deus maligno da libertação, liberou os instintos de lutar, matar e alimentar os monstros que vivem nas masmorras circundantes, causando à força uma fúria de monstros, de todas as masmorras ao mesmo tempo. A nação Kijin estava constantemente bem armada o suficiente para lidar com monstros transbordando de até 3 das masmorras, mas eles não tinham números para lidar com monstros transbordando de todos eles. O rei Tema e os demônios de batalha dos 6 chifres, Onivaka e os outros guerreiros e lutadores destemidos lutaram, mal conseguindo proteger sua nação. Fúria de monstros para acabar com toda a nação, cada cidadão se tornando comida para os monstros. Defender sua nação de uma situação tão perigosa foi um feito grande o suficiente para ficar na história. Mas o rei Tema lamentou o fato de ter sido capaz de enviar apenas um único guerreiro para a batalha contra Havovifard, a fonte do mal na terra, e seu sacerdote Bugitas. Conteúdo patrocinado. E aquele que havia derrotado o deus do mal enquanto os Kijin eram incapazes de fazer um movimento não era Budarion, aquele que esperava se tornar o próximo imperador, nem o altamente respeitado Godwin. Era um Dhampir não identificado. Naturalmente, eles ficaram bastante chocados, mas o rei Tema aproveitou a oportunidade para refletir sobre as políticas de sua nação, em vez de sentir dúvidas ou raiva. Onivaka, tão jovem quanto você já deve saber. Você deve saber que a próxima era é de magia e conhecimento. Nossa nação deve treinar mais magos de melhor qualidade. É assim que cumpriremos nosso dever de proteger esta terra. E você também é uma espécie de mago, disse o rei Tema. Isso é. É verdade que foi um mago que derrotou o deus do mal. Mas isso não diminui o valor dos músculos, disse Vandaliel. Isso mesmo. Onivaka concordou. Maldição, seu teimoso. Vandaliel dono? Por que você está concordando com Onivaka? Rei Tema exclamou. Uau! Bokshan rastejou em direção a Onivaka-san tão animadamente, exclamou Rita. Ele usou as pernas articuladas do rei demônio, que ele nem usou nas batalhas, disse Tareia. Onivaka soltou um pequeno grito e se encolheu quando Vandaliel rastejou em sua direção, mas Vandaliel não percebeu e falou com o rei Tema de olhos arregalados como se estivesse protestando contra ele. A maravilha dos músculos, assim como seu valor, não são decididos pela época. A magia é realmente importante, mas se você valoriza o combate, acho que os músculos não devem ser negligenciados, disse Vandaliel, seu elogio aos músculos evidente mesmo com seu tom de voz monótono. De fato, os músculos eram maravilhosos. A magia era poderosa, mas era lançada por criaturas vivas, e elas não podiam ignorar músculos, resistência e força física. Seja em masmorras para derrotar monstros ou no campo de batalha. Mesmo os magos mais excepcionais de nada serviriam se não conseguissem levar as batalhas até o fim por falta de resistência. Vandaliel nunca acreditou na frase, uma mente sã reside em um corpo são, mas nunca duvidou que seria sempre bom ter força física e resistência em uma batalha até a morte. Você também entendeu como os músculos são maravilhosos? Perguntou Onivaka. Claro, meu camarada, disse Vandaliel com um aceno de cabeça. Os olhos de Onivaka ficaram úmidos de emoção. Eu só olhei para o seu aspecto exterior, não o que está dentro. E ainda assim você me chama de camarada. Ele agarrou e apertou os ombros de Vandaliel. Parecia que ele havia conseguido fazer as pazes com o principal candidato a ser o próximo rei da nação Kijin. Bem, é a primeira vez que você me conhece, então não pode ser. Vandaliel começou, mas Onivaka o puxou para um abraço apaixonado. Me perdoe, minha alma gêmea. Onivaka era mais magro que Kidomaru e os outros.
Mas ele certamente era muito mais corpulento do que um humano. O ar foi espremido para fora dos pulmões de Vandaliel por este abraço. Como não havia ar em seus pulmões, ele usou experiência fora do corpo e materialização para produzir um clone para falar com o rei Tema. E quanto a uma política para melhorar a magia, lutar como eu é impossível, disse o clone. Ele não estava apenas elogiando os músculos, ele não tinha esquecido de ser realista. De fato, o rei Tema murmurou surpreso. Você está totalmente correto. Não importa o quanto aperfeiçoemos nossa magia, coisas como produzir incontáveis clones, controlá-los como partes do próprio corpo, atacar estendendo a língua são impossíveis. Não importa controlar fragmentos do rei demônio. Parece que perdi a cabeça depois de ouvir as histórias de Gankaku. Como eu poderia ter pensado que tais técnicas e feitiços estranhos poderiam ser aprendidos? Isso mesmo, Xixiué! Onivaka exclamou. O pai e a criança chegaram a um entendimento mútuo. Enquanto isso, nos braços da criança, Vandaliel silenciosamente se sentia deprimido. Muitos de nós Kijin não são adequados para a magia, mas somos uma raça fisicamente superior. Desenvolver essa característica é o que nos permitirá cumprir nosso dever, Xixiué disse Onivaka. Isso é exatamente certo, Onivaka. Eu estava errado. No entanto, como estamos agora, não sei o que deveríamos fazer se algo como antes acontecesse novamente. O rei Tema fez uma careta, mesmo enquanto concordava com as palavras de Onivaka. Conteúdo patrocinado. Ele havia acreditado na força dos guerreiros de sua nação. Provavelmente foi por isso que ele recebeu um choque tão grande ao ser forçado a uma batalha defensiva unilateral. Talvez fosse por isso que ele pensou que as coisas não estavam boas como estavam agora. Onivaka, Gankaku e Kidomaru foram todos incapazes de dar uma resposta às preocupações do rei Tema. Todos sabiam que seres como Havovifard não apareciam com frequência. No entanto, a nação Kijin cumpriu seu dever por cerca de 100.000 anos. E eles tiveram que continuar cumprindo seu dever por mais dezenas de milhares de anos, até que Vida e Xantark se recuperassem. Kijin não eram imortais como Majin e vampiros, mas eram uma raça com longa expectativa de vida. Portanto, provavelmente não havia problema em adiar a tomada de uma decisão agora. Se for esse o caso, você não poderia convidar membros de raças mais proficientes no uso de magia para morar aqui? Esta nação não está isolada como Talochein já esteve no passado, sugeriu a princesa Levia, levantando a mão enquanto flutuava nessa atmosfera pesada. Não, é verdade que raças como os elfos têm mais indivíduos com qualidades excepcionais para a magia do que nós Kijin, mas Rei Tema murmurou. Mas não há cidadãos em nossa nação, disse Onivaka. Como a nação Kijin era uma nação de defensores, não havia cidadãos que precisassem de proteção em tempos de emergência. Todos os habitantes da nação eram Kijin, e o sistema era tal que cada indivíduo seria capaz de lutar quando necessário. Era por isso que treinar elfos, humanos e anões como magos seria difícil. Não foi isso que eu quis dizer, disse a princesa Levia. Eu estava pensando que seria bom se você fizesse intercâmbios internacionais e convidasse Majin, Lamia, Noble e Gols de outras nações. Não com casamentos, mas apenas por períodos de tempo limitados de talvez 1 ano ou vários meses. É claro que, em troca, você enviaria guerreiros para as nações das quais convidaria pessoas. Tema, Onivaka e os outros Kijin congelaram por um momento. Nunca pensamos nisso. Eles murmuraram. Porque Tema, Onivaka e os outros não pensaram no que a princesa Levi havia inventado muito rapidamente. Isso foi por causa de suas velhas noções preconcebidas. Cada raça dentro da Cordilheira Bondar tinha sua própria nação. Havia várias razões para isso, como manter uma população estável de crentes para os deuses e garantir que cada raça pudesse continuar existindo em igualdade de condições. Tudo isso era necessário para proteger o interior da cordilheira da fronteira das forças de Alda. Além disso, os deuses criaram um sistema em que crianças nascidas entre pais de diferentes raças nasceriam como membros da raça principal da nação em que a criança foi concebida. Por exemplo, se o Noble Orc Budarion e Arani Princess Cornelia fossem acasalar no Noble Orc Kingdom, todos os seus filhos seriam Noble Orcs. Se eles fossem acasalar em Zanalpadna, os filhos seriam todos Araquiné. A propósito, quando nenhum dos pais pertencia à raça principal de uma nação na qual eles conceberam seus filhos, os filhos nasceriam de ambas as raças em proporções iguais. Mas como Budarion era um Noble Orc,
Criar filhos com a princesa Cornelia em uma terceira nação resultaria em todas as crianças nascendo como noble orcs. Deixando isso de lado devido a esse sistema, cada nação havia evitado migrações em uma escala maior do que indivíduos estudando no exterior ou casando-se com famílias de outras nações. Isso porque uma diminuição na população da raça principal de uma nação era equivalente a uma diminuição na força de combate daquela nação. E a força de combate que cada nação possuía era suficiente até agora. Foi por isso que ninguém jamais pensou nessa ideia. Apesar de pensar que as coisas não estavam boas como estavam agora, o rei Tema nunca havia pensado nisso. Embora alguém possa atribuir isso à falta de flexibilidade, provavelmente foi devido ao forte senso de responsabilidade que ele sentia por sua própria nação de cumprir seu dever sozinha. Mas como disse a princesa Levia, com um sistema de troca de combatentes entre nações por períodos limitados de tempo, nenhuma nação perderia força de combate. Na verdade, a força geral de cada nação aumentaria. Claro que haveria mais brigas devido às diferenças entre as raças, e levaria tempo para que começassem a funcionar efetivamente. Mas não levaria mais de 100 anos para que todas as raças se acostumassem com isso. Obrigado. Vamos implementar essa ideia brilhante imediatamente. Tudo bem, não é, pessoal? Rei Tema perguntou ao outro Kijin. Os Kijin gritaram em aprovação à decisão do Rei Tema e ergueram os punhos no ar. Estou feliz por poder ser útil, disse a princesa Levia com um sorriso, suas chamas brilhando mais do que o normal. Com a nação cercada por várias masmorras, eles poderiam obter grandes lucros, mas também havia um grande perigo. Como a primeira princesa do antigo Talochein, a princesa Levia provavelmente entendia como os Kijin se sentiam. E assim começou a visita de Vandaliel e seus companheiros à primeira das nações da Cordilheira da Fronteira. Conteúdo patrocinado.